Bom, no livro de Mateus 11, 12, diz que o reino dos céus, desde os dias de João Batista, se conquista por esforço. Que esforço é esse que nós temos que fazer para conquistar o reino? Nós vemos que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabemos que a porta da salvação é larga, né? O ladrão da cruz, no último momento, se arrependeu e sem qualquer obra, sem qualquer galardão, ele passou raspando e ele entrou no paraíso, ele foi salvo. Mas quando ele falou, Jesus, quando entrares no teu reino, né, que eu possa estar reinando contigo, Jesus não disse você vai reinar comigo, mas você vai estar no paraíso, você vai estar salvo. Não é? São os galardões, é o que Paulo fala das nossas obras, né, de feno, de palha, ou são obras, né, de ouro. Muitos podem se salvar e, né, queima-se a obra toda da pessoa, ou a pessoa não teve obras, mas vai ser salva. Mas não vai reinar com Cristo. É outra coisa, porque o reino do céu se conquista por esforço. Né? Qual o esforço que Jesus fez enquanto ele estava aqui na terra? Jesus ele fez o esforço da renúncia da carne, né? Ele descansava pouquíssimo e ele trabalhava muito e ele renunciou, né, a ser Deus, né, uma renúncia grande e oração. Né? Esse foi o esforço de Jesus, muito esforço de oração. Quando ele mandou que os seus discípulos atravessassem para o outro lado de barco e ele subiu ao monte para orar, bom, era antes, né, era no entardecer. Então ele ficou de 9 a 12 horas de oração, porque quando ele desceu do monte, que os discípulos estavam lá, né, no meio de uma tempestade, que Jesus veio andando sobre as águas, ele já tinha orado de 9 a 12 horas de tempo de oração. Né? Por isso ele podia andar sobre as águas. Por quê? Mais oração, mais poder nas nossas vidas. Então, qual é o esforço que João Batista fez? Da mesma maneira, renúncia e vida de oração. João Batista ele era filho do sacerdote, sumo sacerdote Zacarias. Ele ia, né, herdar a posição do pai no templo. Ele abdicou da sua posição, ele foi para o deserto. João Batista não tinha mulher, João Batista não tinha filhos, ele não tinha vida afetiva, ele andava sozinho pelos desertos, ele não tinha roupas, ele tinha uma única roupa de pelo de animal, ele não tinha comida, né? Ele comia do que ele encontrava ali de fruta na natureza, né? de insetos. João Batista era um nazireu. Ele não cuidava da sua própria aparência, ele não cortava os cabelos, ele não fazia barba. Ele realmente, né, morreu para Cristo. Ele renunciou a todas as coisas. E ele, então, é o maior nascido de mulher, né, nos tempos dele. E quando a gente vê João Batista, ele veio na unção de Elias. João Batista é o Elias que devia vir antes, né, da vinda de Jesus ao mundo. Como era a vida de Elias? Elias, nós não vemos mencionada nenhuma família, nada, ninguém andava com Elias, a queixa dele, só eu fiquei só, Senhor. Elias era solitário. Ele também vestia-se de uma maneira própria dos profetas, porque quando encontraram Elias e falaram para o rei, falaram, um homem assim que nós encontramos. Eu falei, esse Elias, pela maneira, né, como ele se vestia, devia também, né, ser, como os profetas da época, devia ser também uma pele de animal, qualquer coisa assim. Não é? Elias, ele não se preocupava com a alimentação. Quando Deus precisou, mandou ele lá para a beira do Querite, ele era sustentado pelos corvos que traziam pão e água para ele. Então ele renunciou, Elias foi um homem que renunciou a todas as coisas, e a unção de Deus sobre a vida dele era tremenda, com certeza, né? Entrou para reinar com Cristo, assim como João Batista. Então, se nós olharmos aqui em Mateus 6, o Sermão do Monte, quando Jesus está falando, ele diz, quando vocês orarem,
não sejam hipócritas, e ele vai falando, né, quando vocês orarem. Então, não é se vocês orarem, é quando. Nós temos que estar orando sempre, né, e dentro deste ensino aqui, Jesus vai falar sobre jejum, né, a importância do jejum, e logo em seguida o jejum ele fala, né, dessa mortificação da carne, da nossa renúncia, e ele parte então no verso 19 para a questão das riquezas. Não ajuntem riquezas aqui na terra, né? Pelo contrário, ajuntem riquezas nos céus. Então, ou você ajunta riquezas na terra, ou ao contrário, não dá para fazer as duas coisas. Você vai ajuntar riquezas do céu, porque onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. O que você considera de valor na sua vida? O que tem valor para você? Qual é a sua riqueza? Você pode me responder isso, né? Porque se a sua riqueza são as riquezas de Cristo, o reino eterno de Deus, se você deseja mais que tudo reinar com Cristo, o seu foco de vida, né, o seu nível de consagração, com certeza vai ser diferente de alguém que está buscando as riquezas do mundo, né? Eu quero acumular riquezas eternas. O meu foco é a minha posição em que eu vou assentar para reinar com Cristo. Então, logo em seguida desse ensino, ele vem no verso 22, a luz do corpo. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. E ele vai falando, assim, se a luz que está em você virar a escuridão, como vai ser terrível essa escuridão. A luz fala de visão, né? Aonde que estão colocados os teus olhos? A concupiscência dos olhos é terrível. O nosso olhar vai e a gente deseja coisas imediatas, coisas para a nossa carne. Agora, se nós temos uma visão de reinos, nós estamos com os nossos olhos postos na nossa herança, que está reservada para nós, o nosso galardão que vamos receber de Cristo, então essa visão é o que vai alimentar a nossa vida. Nós vamos andar segundo esta luz, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Nós vamos andar com o nosso coração, a nossa riqueza, aquilo que nós estamos dando valor, né? Aquilo que nós queremos acumular, a visão que nós temos, vai nos direcionar para uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de consagração, de muita oração. Aí, em seguida, o Senhor parece, né, vem batendo na mesma tecla, Deus e as riquezas. Ele vai dizer muito claramente aqui, né, que você não pode servir aos dois ao mesmo tempo. Né? Ou você vai rejeitar um e preferir o outro, ou vai ser fiel a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O dinheiro, ele é um valor espiritual, tá? Que você pode servir ao dinheiro. Você tem que usar o dinheiro para te servir. Você, de acordo com a sua visão, ou você vai se voltar para o acumular riquezas deste mundo e você vai querer ter mais e mais. Ou você vai para o caminho do crer e do ser cada vez mais, não é? E caminhar por fé. Por isso, dentro desse ensino, Jesus vai para frente e ele diz, por isso eu digo, não preocupem com comida, com bebida, com roupa, que não seja esse o seu foco, não é? Ele vai, portanto, lá no verso 6,33, portanto, ao final de toda essa argumentação, de toda essa visão que Jesus vem trazendo, toda essa orientação de como nós temos que viver. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, que essa seja a ambição do nosso coração. Conquistar o reino por esforço, como João Batista fez, como Elias fez, como Paulo fez. Paulo renunciou a se casar, a ter filhos, a ter bens. Paulo renunciou a todas as coisas por amor a Cristo. Ele não tinha de dormir, não sabia o que comer, né? Ele andava por aí, né? Como um apóstolo, aquele que o Senhor colocou, ele fala, os apóstolos são colocados como os últimos, né? Como esterco do mundo, não é? E ele, aqui então diz o Senhor, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas essas coisas. Deixa que Deus cuida de você, né? Cuida apenas de estar com a tua visão, com o teu foco no lugar certo. Não fique preocupado com o dia de amanhã, ele fala, né? Que ele é Jeová Jiré, ele é a nossa provisão.
Se nós confiarmos, o Senhor vai ser a nossa provisão e nada vai nos faltar. Mas se o nosso foco estiver errado, colocado em adquirir coisas, tudo vai te faltar, ok? Você vai ter tudo aqui do reino material, você vai possuir todas as coisas, mas você vai perder a sua alma, você não vai ter paz, não é? Então, vamos focar, né? Vamos colocar toda a nossa força de maneira violenta em conquistar o reino, porque é isso o mais importante de todas as coisas. Renúncia, oração e busca pelo reino de Deus, ok?